Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe você poderosamente, que abençoe todos os seus, que abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, que cumpra em você toda a sua vontade, que Ele te guarde, que Ele te engrandeça, que Ele cumpra em você cada um dos seus propósitos, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui comigo. Se você clicou nesse vídeo, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Você que me acompanha e que assistiu o nosso último vídeo aqui do canal, me ouviu dizer que no próximo vídeo, que é esse vídeo aqui, nós estaríamos falando a respeito de dois sinais que antecedem a vinda de Jesus, ou que fala dos sinais dos tempos, dos últimos dias, né? E que eu falaria a respeito do anticristo e a respeito da marca da besta. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, eu quero te convidar, assiste lá, é bem interessante, eu tenho certeza. Aliás, os nossos vídeos são todos muito edificantes, porque nós falamos a respeito da palavra de Deus, e eu costumo dizer, a voz pode ser minha, mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro para ser lido, mas é para ser estudado, meditado, aprendido e aplicado. Eu tenho certeza, e eu sei que muitas pessoas que me ouvem também têm essa certeza, de que Jesus está às portas, Ele está voltando, Ele voltará. E um dos assuntos mais interessantes dentro da escatologia, uma das perguntas que mais se faz, né, é a respeito do anticristo. Quem é o anticristo? E o que é a marca da besta, né? E eu quero falar um pouquinho a respeito disso, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento através dessa palavra. Eu quero ler com você Deuteronômio 6, do 1 ao 9, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta e guarde, para que bem te sucedas e multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das portas da tua casa. Amém? Até aqui. Queridos, olha só. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Eu quero ensinar algo a você aqui. Quem gosta de café? Eu amo café. E café tem todas as letras da palavra café abreviam a forma como nós devemos amar ao Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Café. Você consegue guardar isso? É facinho, né? Então, coração, alma, força e entendimento. Essas palavras inculcarás, ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado, andando pelo caminho, ao se levantar. Também atarás nas tuas mãos, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais das portas da tua casa. Queridos, existe em Israel uma tradição chamada mezuzá, que é uma palavra hebraica para o que nós conhecemos como umbrais das portas, que é aquele marco em volta da porta onde a gente consegue fechar o trinco, fechar a porta, tá? Então, eles têm um símbolozinho lá que é colocado nos umbrais das portas, que se chama mezuzá. E na mezuzá tem a letra Shin, de El Shaddai dentro dela, sim,
fora dela essa letra Shin, que significa o Deus que guarda as portas de Israel, e dentro dessa mezuzá tem um pergaminho com esse texto que eu e você acabamos de ler, de Deuteronômio 6, versículos 1 a 9. E o que isso significa? Significa que Deus, o nosso Deus, ele é o único Deus, só existe um Deus. E que nós devemos amar ao Senhor, lembra? De todo o coração, de toda a alma, com toda a força e de todo entendimento. E terceiro, que essas palavras nós devemos ensinar aos nossos filhos, dentro da nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, esse é o princípio de Deus. E essa é a maneira como eu devo amá-lo, é isso que eu devo, assim que deve estar o meu coração. E então eu vou viver a minha vida de acordo com esse entendimento e dessa forma. E em quarto lugar, fala sobre atar como um sinal na mão e como um sinal na fronte, entre os teus olhos, né? E escreverás nos umbrais das portas, que é a mezuzá. Então, queridos, quando eu vejo atarás nas tuas mãos, isso me fala a respeito de ações, isso me fala a respeito de atitudes, né? Fazer. Com as minhas mãos eu abençoo, com as minhas mãos eu trabalho, com as minhas mãos eu dou, com as minhas mãos eu faço. Então, mãos fala de fazer, de uma forma de procedimento. E frontal entre os olhos fala a respeito da minha mente, do meu cérebro, do meu raciocínio, de uma maneira de pensar, de um sistema de crença. Então, que as minhas mãos e os meus pensamentos reflitam que Deus é o único e que eu o amo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a minha força e de todo o entendimento, tá? Então, isso está falando a respeito de um sinal do Senhor nas nossas mãos e de um sinal do Senhor na nossa fronte. Queridos, nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus, ele não cria nada. Ele copia tudo o que Deus faz. Então, a respeito do anticristo, a maior pergunta dos nossos dias é quem é o anticristo e qual é a sua marca. E fala a respeito do 666. Amados, 6 é um número que representa o homem, ou seja, é um sistema humano longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe dos pensamentos de Deus, longe das atitudes que reflitam a vontade de Deus. Então é isso que significa, que simboliza esse 666. Talvez, queridos, um dia seja colocado um sinal na fronte e um sinal nas mãos. Mas eu quero que você entenda que a marca da besta já está no nosso meio, porque já existe no nosso meio um sistema de crença, uma maneira de pensar que é completamente contrária à vontade de Deus, que não coloca Deus em primeiro lugar, que não ama a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, onde Deus não é o primeiro, Deus nem é contado, nem faz parte da vida. E as atitudes das pessoas são atitudes de pessoas que estão longe de Deus, que estão nem aí para Deus, sabe? Então, a marca da besta, ela já está no nosso meio. E eu tenho certeza que se um dia haverá uma marca que será colocada na fronte ou nas mãos, quem colocará essa marca é quem já tem esse pensamento completamente contrário à vontade de Deus, que já tem a sua maneira de agir, as suas atitudes completamente contrárias à vontade de Deus. Somente essas pessoas aceitarão fazer essa marca. Mas eu quero que você entenda que a marca da besta fala a respeito de uma maneira de pensar contrária à vontade de Deus e de uma maneira de agir contrária à vontade de Deus. Disso que se trata a marca da besta. Uma marca completamente avessa à marca de Deus para minha e para sua vida. Amém? Outra pergunta, quem é o anticristo? Essa não é a pergunta certa que eu e você temos que fazer. Mas a pergunta certa que nós temos que fazer nesse tempo é o que é o anticristo? E o anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo, que se opõe a Deus, que se opõe à vontade de Deus. E é só olhar à nossa volta, queridas, as reportagens, as revistas, as notícias, as leis, as pessoas. Tudo está sendo feito para ser
completamente contrário àquilo que Deus estabeleceu, às leis de Deus, à palavra de Deus. E tudo aquilo que se opõe ao princípio de Deus, que se opõe à palavra de Deus, que se opõe a Deus e ao seu Cristo, a quem Ele é e o que Ele fez, tudo isso, queridos, que se opõe à fé bíblica, genuína, sabe? E à liberdade de exercer essa fé, tudo aquilo que se opõe à ordem que Deus estabeleceu para a humanidade, tudo que se opõe aos princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus. Então, tudo que se opõe a Deus e ao seu Cristo é o anticristo, é o espírito do anticristo. Então, quantos anticristos nós podemos ver à nossa volta que se opõem à nossa fé, que, assim, às vezes no meio da nossa família, no nosso trabalho, perto da nossa casa. Quantas vezes nós podemos observar o espírito do anticristo agindo? Queridos, nós temos uma mentalidade de que o diabo, Satanás, ele é um cara vermelho, chifrudo, feio, com uma carranca horrível, de rabo, de tridente na mão, queridos. Mas 2 Coríntios 11:14 fala que ele se transforma até mesmo em um anjo de luz. Sabe, o diabo de hoje em dia é completamente o oposto do que nos ensinaram. Sabe, queridos, hoje pessoas que creem em Deus são chacotadas, ridicularizadas. Quantas vezes as pessoas tiram chacota da nossa fé, quantas vezes as pessoas nos humilham por causa da nossa fé. Hoje parece que o bom é mal e que o mal é bom, sabe? Quem faz o bem é acusado de... Nós somos fascistas, racistas, homofóbicos, terroristas, nazistas, enquanto os verdadeiros terroristas são os defensores dos direitos dos menos favorecidos, da minoria, né? O discurso, queridos, das 17 ODS da ONU, da Agenda 2030 é lindo, mas tudo isso, queridos, está sendo preparado para um governo mundial, uma moeda mundial, uma religião mundial. Tudo, queridos, que nós vemos, tudo, querido, pandemia, vacina, proibir médicos de tratar os seus pacientes, ventiladores, sabe? Tudo isso faz parte do que a NOM quer, sabe, diminuir 1/3 da população e preparar a população para o governo do anticristo, queridos. E por quê? Por causa do sedutor. Em Apocalipse 12, versículo 9 fala: e caiu o grande dragão, a antiga serpente. Ou seja, lá em Gênesis, ele seduziu a mulher, que seduziu o seu esposo, e os dois pecaram contra Deus. E agora essa serpente cresceu tanto, mas tanto, que agora ela já é um dragão. E ela é Satanás, o adversário, o opositor a tudo que é de Deus. E ela é o diabo, o acusador, o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E ele é o grande sedutor, queridos. E sedutor significa, querido, que ele é atraente, que ele é, sabe, bonitão, que ele é algo que nos atrai, é desejável, que é querido, né? Gente, há anos atrás havia um filme chamado Hellboy, e uma geração cresceu vendo o Hellboy, vendo um Satanás tão bonzinho, tão sofridinho, porque ele era vermelho e tinha aquele chifrezinho, então ele até sofre, coitado. Hoje tem uma série chamada Lúcifer, com um ator atraente, bonito, sarcástico, engraçado, humanizado, sedutor. E essa é uma imagem muito fácil de aceitar. Então, querido, aquele chifrudo vermelho, rabudo, de tridente da mão, horripilante de anos atrás, não existe mais. Hoje ele se transfigura até de anjo de luz. E qual é o propósito, querido? É que a gente não perceba que invisivelmente, sutilmente, ele vai se opondo, ele vai criando sofismas. O que são sofismas? São ideias que vão sendo colocadas pouco a pouco, mentiras, queridos,
com uma pontinha de verdade, mentiras parecidas com a verdade, meias verdades, que na verdade são mentiras inteiras e que sutilmente vão ocupando o lugar de Deus no coração do ser humano. E é por isso, querido, que a marca de Deus, que é amar a Deus de todo o coração, que é amar a Deus com toda a alma, com toda a força e de todo o entendimento, querido, que deve estar nas nossas mãos e que deve estar na nossa fronte. Agora em Apocalipse 17:5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, a Babilônia, a mãe das abominações. E aonde começou isso, queridos? Lá atrás, lá em Babel, num homem chamado Nimrod, que significa opositor, que significa alguém que se opõe, rebelião, alguém que se rebela. E aí, o que significa Babel? Significa confusão. Então, o ministério de Nimrod, o ministério da Babilônia, o ministério do anticristo é rebelar-se contra tudo que é de Deus. Sabe? Então, toda vez que fala a respeito de Babilônia, está relacionada a confusão e rebeldia. E Nimrod, ele é uma tipologia do anticristo, porque ele se rebelou na terra, assim como Satanás se rebelou no céu. Ele quis impor uma globalização no seu tempo, e você já ouviu falar essa palavra. Só que no seu tempo ele quis fazer uma globalização e Deus interveio. E agora estão querendo fazer uma globalização. Essa palavra é tão atual nos nossos dias. E será que esse não é um sinal, querido, dos fins dos tempos? Entende? Uma globalização, o mundo inteiro contrário à vontade de Deus. Um só pensamento, uma só língua. Sabe? Como nós vimos que Deus chegou e confundiu as línguas. Eles agora estão querendo trazer um só pensamento, uma só língua, falar a mesma coisa. E a Bíblia diz, querido, ai daquele que chama o mal de bem ou o bem de mal, que chama o amargo de doce e o doce de amargo, que tem o inocente por culpado e o culpado por inocente. Então, tudo isso facilita cada vez mais e mais o espírito do anticristo de atuar. Então, a corrupção entra em larga escala, a imoralidade entra, a perversão, achar normal aquilo que não é normal. Foi o que Nimrod fez lá atrás e o que o anticristo, ou o sistema do anticristo, o espírito do anticristo está fazendo agora. Então nós precisamos cair na real, queridos, de que a marca da besta já está aí e a maioria de nós não está percebendo. E de que o espírito do anticristo já está aí e a maioria de nós não está percebendo. Nós estamos distraídos na maioria das vezes, mas Deus ele tem filhos fortes e ele deseja preparar esses filhos para o tempo do fim. Então, qual é o maior sinal da besta que está bem debaixo do nosso nariz? É um sistema completamente contrário a Deus. 6 é o número do homem, é uma mentalidade humana, é centralizada no homem, até o evangelho sendo antropocêntrico e não sendo cristocêntrico, é o espírito do anticristo, são falsos profetas, são falsos cristos. Então, se a marca de Deus expressa nossos pensamentos e nossas ações de acordo com a vontade de Deus, a marca do anticristo, o 666, a marca da besta, é um sistema de pensamento e de atitudes averso à vontade de Deus, contrário à vontade de Deus. Quem, querido, vai querer colocar uma marca na mão e na testa sabendo que é a marca da besta? Então, sutilmente, querido, ele está colocando as suas ideias, fazendo com que os homens tenham a sua maneira de pensar, tenham a sua maneira de agir. Ele vai inserindo sutilmente na mente e nas atitudes das pessoas. Mas eu preciso te dizer, querido, Noé foi o maior sinal dos tempos do Apocalipse na sua época. E eu e você somos o maior sinal dos tempos na nossa geração. E nós precisamos ser como Noé. Nós precisamos ficar firmes na palavra de Deus. Noé passou anos pregando e construindo uma arca e ele conseguiu salvar a sua família. E eu e você precisamos ser como Noé e pregar a tempo e fora do tempo e buscar esconder
a nossa família dentro da arca, dentro da presença de Deus, fora das narrativas, da mentalidade e das atitudes segundo a marca da besta e segundo o espírito do anticristo. Por quê? Porque eu e você temos a marca de Deus nas nossas vidas. Amém? Amarás, querido. Ouve, ó querido. O Senhor Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Que essa marca de Deus esteja na minha vida e esteja na sua vida, e nós estaremos fora da marca da besta e do espírito do anticristo. Sim, um dia virá o anticristo. Sim, um dia, quem sabe, virá uma marca na fronte e nas mãos. Mas agora nós precisamos estar antenados, ligados, de que a marca da besta já está aí e que o espírito do anticristo já está sutilmente colocando a sua marca, e que todas as coisas à nossa volta estão cooperando por isso. Mas Deus tem os seus filhos que, como Noé, vão fazer a diferença na sua geração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que eu seja Noé na minha geração, que o meu irmão e a minha irmã que me ouvem sejam Noé na nossa geração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós não venhamos ser levados por ventos de doutrinas, por essas sutilezas, por esses enganos deste grande sedutor tão atraente, que se mostra tão bonito. O discurso é tão bonito, Senhor, mas o Senhor nos mostra na tua palavra o que está por trás disso. Que em nome de Jesus, o Senhor livre. A tua palavra diz que o falso profeta enganaria até mesmo os eleitos. Que os eleitos do Senhor não sejam enganados nesse tempo. Em nome de Jesus, nos prepara, Senhor, em nome de Jesus, para estarmos atentos nos últimos dias e para permanecermos fiéis a Ti nos últimos dias, em nome de Jesus e para a honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Querido, se esse assunto foi interessante para você, se foi relevante para você e você conhece alguém que pode ser relevante para ele também, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Que ele possa alcançar muitas vidas. Deus está contando comigo e Deus está contando com você. Em nome de Jesus, nós precisamos pregar a verdade da palavra de Deus. A bênção não é para ficar só para nós. A bênção, ela precisa ser multiplicada. Em nome de Jesus. Então, deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e nos ajude a tornar esse canal relevante em nome de Jesus. Ainda que forças contrárias tornam relevante tudo aquilo que é bobagem, nós temos a força do Senhor para tornar relevante a palavra de Deus e a vontade de Deus nesses dias, ainda que sejam dias maus. Amém? Eu vou ficando por aqui, dizendo que eu amo a sua vida, que eu desejo que você fique firme até o fim. E se Jesus não voltar, já já nós voltamos aqui para mais um vídeo e para mais uma palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amo você. Tchau, tchau.